acredito que trazer essa série com Service Design vai ajudar muito a ampliar e a organizar os projetos de vocês. Então, eu espero que vocês curtam. Ao final, né, da apresentação do evento, eu vou lançar novamente o NPS para que vocês avaliem como é que está sendo essa experiência de vocês. Se vocês recomendam o Bate-Papo DIT e o que vocês mais querem ver aqui. Então, eu não sei se o professor Marcos Barros vai participar hoje, o Hudson também, não sei, mas o Hermano já está na sala, então, Hermano, seja muito bem-vindo, se estiver me ouvindo, se estiver se organizando aí, tudo bem também. Estava só passando um panorama aqui geral para a galera, de que a gente está trabalhando muito com Service Design esses dias, né, trazendo, a gente trouxe semana passada o Ítalo Brasil, que tu deve conhecer, e a gente está muito nessa linha de Service Design, que a gente acredita que possa ajudar bastante a equipe, né, da DIT, que é Diretoria de Inovação e Tecnologia aqui do Grupo Selma. Tudo bem por aí, Ítalo? Ítalo não, Hermano? A Hermano deve estar se ajeitando aí. Mas e aí, galera, o que vocês estão achando da gente falar sobre Service Design aqui? Olha, peraí, que o microfone tá. É bem interessante essas duas últimas palestras em específico, porque pelo menos na área que eu atuo, que é dando manutenção no portal lá do Selma, né? A gente vê que para algumas tarefas a gente precisa de um design, é uma coisa importante que agrega para o aluno e para os funcionários do Selma. Então, eu estou achando bem importante e construtivo esses dois últimos bate-papos específicos. Show, show. E é bom eu a gente está trazendo novamente quase que o mesmo tema, porque aí vocês podem aprender mais, explorar mais sobre essa metodologia, tecnologia, né? Né, irmão? Service Design? Me conta logo aqui pra gente. O que é Service Design? É uma tecnologia, é uma metodologia, é só um design, ilustração, produto? Olha, o design de serviço, ele pode ser caracterizado de várias formas, né? Tem muitas pessoas que falam que é um método, tem outros que falam que são uma disciplina, tem outros que já falam que é uma abordagem, né? Um approach. Mas uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que o importante não são as nomenclaturas, o importante é fazer, né? Ou seja, qual é a importância do design de serviço? É a gente mapear quais são a jornada dos nossos usuários. Então, se eu sou uma pessoa que estou trabalhando, por exemplo, em um portal, qual é a jornada do cara que trabalha, que usa o meu portal? Quais são os objetivos dele? E aí, com isso, o nosso trabalho como designer é entender essas necessidades, entender os ganhos que ele quer ter, e aí, com isso, a gente construir algo que faça com que ele tenha isso, satisfação, né? Que ele tenha um bem-estar. É isso que a gente trabalha muito no design de serviço. Show. Já meio que fui logo tirando uma grande dúvida que eu tenho com o Hermano aí, mas introduzindo o Hermano. Hermano, seja muito bem-vindo aqui ao Bate-Papo DIT, que é um evento que a gente faz toda sexta-feira, no mesmo horário, com os colaboradores da DIT. E como eu te falei, aqui a gente tem pessoas de diversas áreas, tem a galera da programação, tem o pessoal administrativo, tem o pessoal de recursos humanos, entendeu? Então, seja muito bem-vindo. Eu acredito que ao longo desse nosso papo, a galera vai se soltando mais para fazer perguntas, até porque, como eu falei no início, essa é a segunda vez que a gente traz esse tema, entendeu? Consecutivo. Então, eu acredito que o pessoal já tem assim, mais o que perguntar do que teve de perguntas para o Ítalo Brasil. Mas, até como eu falei para vocês na mensagem do WhatsApp, eu estou trazendo o Bate-Papo DIT nessa pegada, porque recentemente a gente teve a Service Jam. Então, eu acredito que se vocês tivessem participado da Service Jam, vocês também iam ter essa imersão muito massa sobre design de serviço. E como vocês não tiveram, e a gente acredita que seja algo assim indispensável para o profissional do futuro, a gente está trazendo essas pessoas que estiveram organizando e mentorando no Service Jam.
Então, seja muito bem-vindo, Hermano. Se tu quiser começar a tua apresentação também, já pode começar a espelhar. Mas antes até de espelhar a tua apresentação, eu acredito que muitas pessoas aqui ainda não te conheçam. Então, é uma pessoa assim, que está muito presente, sempre ajudando, sempre promovendo um monte de eventos aqui no ecossistema de inovação. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Beleza, gente. Então, falar um pouco sobre mim, né? Hoje a gente vai falar sobre prototipação, né? Então, dentro do design, existem a parte da exploração, a parte da descoberta, o momento onde a gente vai fazer o refinamento, e hoje a gente vai falar sobre prototipar, que é como a gente pode testar a hipótese de solução. Mas antes de falar sobre mim, né? Antes de falar sobre o TOEFL, eu vou falar um pouco sobre mim. E aí, eu sou o Hermano. Assim, falando sobre histórias, né? Eu já fui violinista, já fui professor de inglês, já trabalhei na ESEC, onde eu fui desde membro até presidente da organização aqui em São Luís. Já organizei Startup Weekend aqui em São Luís, que são eventos que são imersões onde a gente trabalha para criar startups durante o final de semana. É um processo bem legal e o aprendizado assim é incrível. E também fui a pessoa que trouxe aí a Service Jam para São Luís, junto com o meu time maravilhoso aí. A gente fez uma Service Jam em 2019, e foi a primeira versão que teve em São Luís. E a gente teve uma segunda versão agora em 2021, em março. E agora já teve uma terceira versão, que foi quando a gente entregou o bastão mesmo e uma nova equipe decidiu organizar esse evento. Foi inclusive a equipe do Ítalo, que teve aqui semana passada. E aí, a ideia da Service Jam é que, assim como no Startup Weekend, a gente tem um período pré-determinado, tipo um final de semana, onde a gente sai de um problema e sai para construir possíveis soluções, né, para esse problema. A gente valida, a gente testa, a gente pivota, a gente aprende. Eu acho que o principal ponto é esse, a gente aprende nesse processo todo. E aí, hoje em dia, oficialmente, isso aí é minha vida de comunidade, né, meus trabalhos voluntários. Oficialmente, eu sou engenheiro da computação, formado pela UEMA, e eu sou o coordenador do programa Inova Maranhão para startups. Então, a gente tem 2 programas agora que estamos rodando, que é um programa Trilhas de Capacitação Tecnológica e o programa de startups, onde a gente vai incentivar startups a crescerem de uma forma sustentável. A gente injeta dinheiro, a gente injeta conhecimento para que eles possam aí sair do zero e chegar em algum lugar melhor, né? Então é isso um pouco falando sobre mim. E aí, pode começar já, Andréia? Claro, pode sim. Pois então tá, gente. Então a gente vai falar hoje sobre isso, né? E aí um dos pontos importantes que eu queria trazer para vocês aqui é qual é o framework da inovação. E aí isso é um ponto muito importante, que o framework da inovação, eu sempre gosto de trazer essa partezinha amarela aí, que talvez muitos de alguns de vocês não conheçam. Mas vocês já ouviram falar do design thinking, né? Para a gente criar alguma coisa, a gente tem que sempre pensar na lente do design thinking. Ou seja, ela tem que ser algo desejável, ou seja, para quem a gente está construindo, a pessoa precisa querer ter esse tipo de produto ou serviço. Ele precisa ser tecnicamente possível, ou seja, a gente precisa ter as tecnologias, conhecimentos, pessoas para executar essa inovação, e ele precisa ser viável para o negócio, né? Então, ele precisa ser sustentável financeiramente, ele precisa agregar valor ao nosso negócio como um todo. E eu sempre gosto de adicionar também essa quarta lente aí, que é a da integridade, né? Qual é o impacto que o nosso serviço, que o nosso produto vai causar na mente e na vida do nosso cliente, né? Do nosso usuário. Então, eu sempre gosto de trazer esses pontos, porque o que eu acredito que, bem no centro aqui entre essas 4 lentes, é isso que a gente quer chegar quando a gente fala sobre inovação. Tem que ser algo que a gente tem que fazer para as pessoas queiram usar, a gente tenha conhecimento e capacidade e dinheiro para aplicar isso, e que isso seja viável financeiramente a nível de negócio. E que isso entregue um valor positivo para a sociedade como um todo. E aí, né, a partir de um desafio, aí tem esse funil aqui, desse cone, a partir de um desafio, a gente começa a pensar em problemas e oportunidades de contexto para a gente ter um fit, né? Então, a partir do momento que eu vejo que algo é desejável por alguém, ou seja, é uma dor de alguém, a pessoa quer que esse problema seja resolvido, então eu tenho um problem fit, né? Ou seja, eu consegui ter um fit de problema, eu vi que esse problema realmente é real. Logo após, se a gente tem um problem fit, a gente vai buscar agora a viabilidade técnica, né? Então, será que a gente tem uma solução entre pessoas, tecnologia, que consegue
direcionar para esse problema, quando a gente tiver isso, a gente tem um solution fit, ou seja, a nossa solução proposta casa com o problema que a gente já tinha validado anteriormente. E aí a gente vai subindo, né? Então agora a gente vai começar a ver a viabilidade dentro do nível de negócio. Ou seja, dentro da minha organização, essa ideia de inovação que eu trouxe, ela faz sentido para o negócio? Ela vai agregar valor, por exemplo, para o grupo Selma? A gente vai ter novos usuários, a gente vai ter usuários mais felizes, a gente vai ter alunos que vão sair mais satisfeitos e falando bem da universidade para que novos alunos venham entrar. Isso aí é prova de mercado. E aí, quando a gente tem isso, a gente começa a ter um growth fit, ou seja, a solução ela está atacando um problema real, ela está sendo feita de tecnologias e com pessoas que estejam realmente de acordo com as necessidades do problema, e ela está agregando ao crescimento da nossa organização, que a gente quer. E o último ponto, que é aquele que deve ser o melhor que a gente deve estar sempre buscando, é o impacto, né? Ou seja, bem mais do que gerar valor para a nossa organização, para a empresa que a gente está, a gente precisa gerar um impacto para a sociedade, né? Então, como que o Grupo Selma consegue gerar impacto para os seus alunos, né? Qual é o papel da nossa organização em ensinar, em capacitar, em gerar profissionais para o futuro? E isso é muito importante vocês sempre lembrarem disso, né? Então, sempre quando a gente fala sobre inovação, é sobre isso, é sobre aplicar, fazer essa análise do cenário dentro dessas 4 lentes e sempre testando um ponto após o outro, né? Primeiro a gente vai provar o valor, depois a gente prova um conceito, depois a gente prova o nosso mercado, depois a gente vai provar o impacto da nossa inovação, né? E aí, eu trouxe aqui um conceito que é muito sobre startups, né? Que é a minha área, eu gosto muito de trazer isso, que é o Steve Blank, ele fez um livro falando sobre os 4 passos para a epifania, né? Os 4 passos para um sucesso absoluto. E aí, esse aqui ele falou que esse aqui são os 4 passos para o desastre, que é como normalmente as pessoas criam um novo serviço digital, uma nova empresa, uma nova startup, né? E como é que começa? Começa com essa parte de conceito, semente, então eu começo a pensar em algo que deva ser um novo produto, um novo negócio. Beleza, entendi como é que faz isso. Agora eu vou começar a desenvolver. Então tem essa segunda parte onde eu vou estar sempre desenvolvendo aqui o meu produto. Beleza, terminei de desenvolver, aí eu vou começar os testes alfas e o teste beta, né? E aí, depois que eu terminei os testes, aí sim eu faço o lançamento do meu produto. E, cara, isso é a receita para dar merda, como o pessoal fala, né? Porque a gente está com um risco muito grande de levar algo para o mercado que a gente não sabe se as pessoas gostam, né? Então, lembrando aqui da coisa passada, a gente não provou se tem valor, a gente não provou se a nossa solução tem um conceito real, a solução tem um solution fit, e não provou valor para a empresa como um todo, né? E aí, o que o Steve Blank sugeriu? Ele sugeriu que, em vez dos 4 passos para a derrota, para o fracasso, a gente use os 4 passos para a epifania. E quais são esses 4 passos? Dentro desses 4 passos, a primeira a gente tem que descobrir quem é o nosso consumidor. Então, a primeira bolinha ali é o Customer Discovery. E sempre vocês estão vendo que tem uma bolinha redonda, isso significa que é um processo iterativo e contínuo. Ou seja, a gente só passa para a próxima etapa se a gente realmente descobrir o que é nosso consumidor. Se não conseguiu, a gente volta a girar até encontrar. Depois que a gente descobre quem é o consumidor que a gente quer atacar, a gente vai validar com esse consumidor quais são as dores que a gente tem com ele, né? E aí a gente tem um processo iterativo de pesquisa, encontro, explorar novas possibilidades da nossa proposta de solução com os nossos consumidores. Isso a gente chama de pivotar, né? Então, cada momento a gente vai pivotando nossa ideia, vai pivotando até os clientes que a gente está tentando oferecer. Mas é importante sempre pensar, por quê? Porque se a gente gastar muito dinheiro fazendo algo, achando que provavelmente alguém aqui vai comprar e eu vou seguir porque isso aqui é incrível, todo mundo vai querer comprar, se a gente cair nesse erro, pode chegar lá na frente, a gente gastou milhões, se tiver essa grana, né? Mas gastou tempo, dinheiro, esforço, dor de cabeça para algo que ninguém vai querer comprar. E aí chega o momento de frustração, né? Então é melhor se frustrar pequeno, aprender rápido, corrigir rápido, do que fazer algo e ter uma grande frustração no final, né? Quando eu falo de frustração, eu estou falando de dinheiro envolvido, de pessoas que foram contratadas para desenvolver determinada função e não conseguiram chegar ao objetivo. Enfim, ninguém quer isso, né? E aí, dentro desse contexto todo, né, de
criar, testar, avaliar e incrementar aos poucos, prototipar e testar é fundamental. E aí é por isso que eu vim trazer esse toque aqui para vocês hoje, né? E hoje a gente vai falar sobre prototipação de fato. Como é que a gente prototipa? Existem várias formas. Qualquer um pode prototipar, gente. Inclusive, tinha um slide aqui que era daquele ratinho do Ratatouille. Aí eu ia fazer, qualquer um pode prototipar. Só que eu apaguei. Porque é muito sobre isso. Prototipação não é algo que tem que ser vinculado só para o time de devs, o time de design, sabe? Tipo, isso não é para mim, não tem que fazer. Qualquer pessoa pode testar uma solução para saber se isso é viável e se conseguiu testar ali o valor, se conseguiu testar a solução, aí sim apresenta para alguém e fala, olha, eu tive essa ideia, eu testei dessa forma e olha aqui como é que já deu resultado. Vamos começar a crescer em cima disso aqui? Aí entra o time de dev, entra o time de design, a gente começa a crescer uma inovação de fato, né? E aí, mas antes de falar de ferramentas, né, a gente tem que falar um pouco sobre os objetivos. E aí, qual é o objetivo de protótipo, né? O que a gente quer avaliar? O nosso público-alvo está correto? A solução é desejada pelos nossos usuários? E a forma que a gente está entregando o nosso produto, ela está sendo efetiva? Essas são as 3 perguntas principais que vocês devem estar sempre se lembrando na hora de fazer um protótipo, de fazer algum teste de serviço, né? Então, para quem é que a gente está construindo? É para os alunos? É para os professores? É para os funcionários? É para uma pessoa que ainda não é aluno, mas está ali flertando com nossa universidade e que provavelmente quer vir para ser o novo aluno? A gente tem que avaliar isso muito bem, para analisar quais são as dores deles, o que ele quer de fato, né? Qual é o job to be done desse cara, para que a gente consiga atacar na faca, sabe? Direto, no que ele deve, do que ele deseja. Pensando nesses 3 pontos, o que mais que a gente quer avaliar? A gente quer colocar o nosso serviço à prova, a gente quer testar a nossa solução no mundo real, a gente quer verificar se as nossas premissas estavam corretas e a gente também quer analisar os gargalos e pontos de dor. E, claro, né, ter um feedback do mercado. É muito importante que a gente teste e aprenda e refaça. Teste, aprende e refaça, porque quanto mais lapidada a nossa solução tiver, melhor, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Isso aqui é o exemplo da Kaiser Permanente. Kaiser Permanente é tipo Map Vida, sabe, lá dos Estados Unidos. É uma rede de hospitais e de planos de saúde. E eles tinham uma dor lá, que era como podemos melhorar a experiência do paciente pós-parto. E eles fizeram um processo grande de validação para entender toda a jornada de uma mulher grávida, antes, durante a gravidez, no pós-parto, como é que ela interagia, quais eram os pontos de contato dela com o plano de saúde. E aí eles começaram a fazer uns protótipos bem simples, mas que entendessem como é que eu entendo a jornada do meu consumidor, que é, no caso, a mulher grávida e a família, e segundo, como é que a gente pode interagir melhor com eles, né? Então, eles viram que muitos dos atendimentos que eles tinham que pegar no call center era de pessoas que não sabiam o que fazer, sabe? Banho de primeira viagem, e agora o que eu faço? E aí eles viram que isso era uma pergunta comum, frequente, eles fizeram uma checklist de papel, onde tinha as principais dúvidas, sabe uma FAQ, né? Perguntas frequentes? As principais dúvidas frequentes e qual era a solução para se fazer. E eles mandaram esse papelzinho mesmo para os seus clientes. A pessoa ia lá, ia atendimento, pegava esse papel e levava para casa. Só com isso, diminuiu o número de ligações em mais de 50% desse tipo de cliente, porque o cliente ele já tinha lá um documento que ajudasse ele a chegar nos objetivos dele, né? Que era saber como eu cuido da mulher que está no pós-parto, da criança, etc. e tal. E o valor está sendo agregado, né? Não é porque eu estou atendendo uma pessoa no telefone que ele vai sentir que o valor está sendo feito. Um simples papel na casa da pessoa já estava funcionando esse valor. Outro exemplo, o caso da Interbank. Então, eles queriam melhorar a forma como as agências eram dispostas, né? Eles queriam tornar o ambiente menos chato, burocrático e mais calmo para os seus usuários, né? E aí eles reformularam toda a agência, que era vários guichês e aquela fila, aquela correria assim, aquela fila no formato de minhoca, né? E mudaram, fizeram um teste com uma das agências, colocaram esses cookies e avaliaram qual era a experiência do consumidor. E aí, com isso, eles entenderam, olha, a gente tem esses pontos para melhorar. E, no caso de um banco, né, tipo, esse teste é muito barato. Tu testar em uma agência, aprende em uma agência, e isso aí multiplica para todas as agências se
for algo positivo, né? Então, para o Interbank, eles conseguiram economizar bastante, tiveram outras formas, né? Então, tem o totem de autoatendimento, tem os caixas eletrônicos lá fora, tem a parte do setor, tem livros para eles lerem, tem coisa para assistir televisão. Então, tipo, eles levaram em consideração vários fatores, até emocionais do usuário de banco, que às vezes nunca são levados em consideração, né? Tipo, o que a pessoa faz enquanto está aqui? Vai demorar muito o atendimento dele? O que a gente pode fazer para acelerar? Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração também. Esse caso aqui é um caso que eu gosto bastante, é da Walgreens. O Walgreens é, sei lá, a Extra Farma lá nos Estados Unidos. É uma rede de farmácias que eles queriam realmente inovar, né? Eles queriam reinventar a experiência de alguém dentro de uma farmácia. E aí, se vocês forem lembrar das farmácias daqui, sempre é o mesmo formato, né? Aquelas gôndolas, corredores e tal. E lá na Walgreens, não. Eles fizeram totens com televisão, que tem uma pessoa que fica debaixo, por exemplo, dessa televisão aqui, mostrando produtos, como usa. Tem atendimento ao cliente aqui, ou seja, a pessoa pode se consultar com o farmacêutico, que até já tem também. E eles colocaram vários outros pontos que conseguissem melhorar a experiência na farmácia. E o que aconteceu? Depois desses testes, eles validaram as hipóteses e eles começaram a aplicar isso nas suas redes, né? E o que aconteceu? O ticket médio aumentou e a recorrência aumentou. Ou seja, as pessoas estavam voltando mais na farmácia e elas estavam comprando mais em cada compra, né? Então, são coisas que a gente faz que melhora a experiência do meu cliente a certo ponto que ele vai querer até gastar mais junto comigo. Então, esse é um ponto muito interessante que a gente, como um negócio, consegue ver, observar e usar ao nosso favor. E aí eu trouxe aqui algumas dicas para vocês prototiparem um serviço, né? E primeiro, quando a gente está falando sobre jornada, sempre pensem o serviço de vocês, sempre pensem no produto de vocês como um serviço, né? Então, se eu estou fazendo um site, se eu estou fazendo uma landing page para determinado tipo de usuário, se eu estou fazendo um sistema onde o meu aluno vai lançar um pedido ou vai abrir um ticket, ele passou por uma jornada até o momento onde ele chega no meu serviço, onde ele chega no meu produto, né? Então, lembrem-se de pensar nesses detalhes do pré, durante e no pós-serviço. Porque de nada adianta, deixa eu ver se eu trouxe. De nada adianta, por exemplo, a gente tem aqui o pré-serviço, durante o serviço e o pós-serviço. Se vocês entregaram aqui um serviço bom, né? E o cara estava com uma expectativa boa, ele sai feliz, sai satisfeito, porque atingiu as expectativas dele, né? Mas se, por mais que vocês tenham entregado um serviço bom, esse usuário tinha uma expectativa muito lá em cima sobre vocês. Por mais que vocês entregaram um serviço bom, essa pessoa vai sair com uma experiência ruim, porque ele achou que vocês entregavam isso, mas na verdade vocês entregavam isso e estava tudo bem, porque isso era caracterizado um serviço bom. Mas ainda assim eles não saíram satisfeitos, né? Então é importante a gente começar a avaliar isso, tipo, no começo de período o aluno está com as expectativas lá em cima, então a gente pode desenhar quais são os momentos críticos que a gente não pode errar para evitar que o aluno no começo na universidade não tenha um problema com isso, né? Então pensem na jornada e como que a gente pode agir dentro de cada um desses pontos, né? E aí quando a gente for prototipar no caso, também só detalhe os momentos que mais importam. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um aplicativo e eu estou só prototipando um aplicativo para testar com um grupo pequeno de pessoas, não tem para que eu estar gastando meu tempo fazendo uma tela de login, uma tela de perfil do usuário, se isso não for do interesse, né? Por exemplo, se for um aplicativo para ver as notas, eu vou focar nas telas que trabalham com as notas, eu vou focar nas telas de ver fazer exportação da minha grade, do meu histórico, sabe? Que são as coisas que têm mais dores para os nossos usuários. Então, dentro da jornada, nem tudo vale a pena, na hora de prototipar, vale a pena a gente estar dando muito detalhe, muito esforço, né? Então, a gente só vai detalhar mesmo aquilo ali que está mostrando assim que tem uma relevância maior. Outro ponto, aproveite o potencial criativo de quem está prestando o serviço. Então, às vezes, a gente que trabalha com inovação, a gente cai no erro de eu sou o cara da inovação, eu sou massa, eu sei de tudo. E aí a gente acaba negligenciando, por exemplo, a pessoa que está lidando diretamente com o nosso usuário, né? Então, é sempre importante levar isso em consideração. Se eu estou trabalhando numa loja, eu tenho que levar muito em consideração a pessoa que está lá no caixa, a pessoa que está sendo vendedora,
o atendimento de frente de balcão, porque isso é importante para saber onde é que estão as dores, para ele mesmo já sabe pontos de dor que poderiam ser melhorados, e com os insights deles eu já consigo entregar uma inovação muito mais rápida, que tenha muito mais fit com o contexto, né? Então não negligencie isso, porque às vezes é isso, né? A gente bota o Alisson para resolver isso aqui porque ele é muito bom, mas o Alisson nem era dessa área. E aí, se ele não conversar, por exemplo, com as pessoas que estão envolvidas, fica muito difícil, né? A gente ter uma resposta e um sucesso dentro da nossa entrega. Outro ponto, peça às pessoas que imaginem uma versão mais idealizada. Então, quando a gente está falando de protótipo, a gente está falando de coisa que é literalmente mal feito. É para ser mal feito, é para ser rápido, porque a gente só quer testar algumas hipóteses, né? Então, existem várias formas de prototipar. Olha aqui uma forma como eu estou mostrando. Um aplicativo, a gente desenhou o que seriam as telas, e aí a gente vai passando, por exemplo. Por que eu falo que a gente tem que pedir para as pessoas, para elas imaginarem uma versão mais idealizada? Porque já aconteceu o caso de eu estar, por exemplo, prototipando, e a pessoa fala, mas eu não gostei desse botão, eu não gostei dessa cor, não gostei dessa fonte. Assim, minha senhora, não é o momento. A gente quer testar aqui se a senhora conseguiu chegar até o botão de compra, entendeu? Então, a gente tem que estar fazendo esse pedido para as pessoas entenderem que é um protótipo, não é a versão final. A gente tem hipóteses que a gente quer testar. E seja crítico e cético ao seu próprio trabalho, né? Então, a gente sempre fala que se apaixone pelo problema e não pela solução. E é muito sobre isso, gente. A gente não quer que vocês fiquem aquelas pessoas que, isso aqui é perfeito, vai dar super certo, não tem como dar errado. E aí vocês começam a trabalhar cegamente em uma solução que talvez dê errado, né? Então, seja crítico realmente ao negócio de vocês. E evite o FFF, né? São pessoas desalinhadas. Ou seja, amigos, famílias e otários. Então, se vocês estão fazendo um sistema para aluno, não tem por que perguntar para minha namorada, que não é aluno, se tá bom, né? Porque ela não é o cliente para quem eu estou entregando o serviço. Então, evitem fazer isso, porque às vezes a gente quer, eu estou fazendo um negócio que está tão legal, eu vou mostrar para minha mãe, eu vou mostrar para minha irmã. E, cara, eles não são teus clientes, eles vão falar, nossa, tá lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeito. E não vão ajudar em nada, né? Então, isso não agrega. E aí, gente, como é que a gente tem formas de prototipar serviço? Então, só para recapitular aqui tudo que a gente já passou, a gente já falou sobre as lentes da inovação e tudo que a gente pode entregar. A gente falou sobre os 4 passos para o desastre e os 4 passos para a epifania. Prototipar é fundamental e a gente viu sobre cases. A gente falou sobre dicas de como prototipar e agora eu vou falar para vocês sobre tipos de MVP, né? E aí, eu trouxe aqui um exemplo bem básico de uma forma que a gente pode fazer um protótipo, um MVP, que é o fumaça. Como é que funciona o fumaça? O MVP fumaça, o intuito dele é o quê? É que a gente faz uma simples campanha ou uma landing page, um site, anunciando um produto ou um serviço só para saber se tem gente interessada, né? Então, às vezes, isso é importante para a gente saber se tem um mercado, né? Para que a gente não fique criando... Andréia, me avisa se eu estiver no tempo aí, viu? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá certo. Até me perdi. Certo. Então, por exemplo, se vocês estão criando algo, eu, Andréia, eu quero muito fazer isso aqui, mas eu não sei se os alunos daqui do Selma querem, né? Lança como se fosse um produto de verdade. E bota lá um link, tipo assim, quero saber mais, quero ser um dos primeiros a acessar, e ver quantas pessoas vão se cadastrar no formulário, né? Isso é o caso que aconteceu com a Dropbox. O Dropbox ele foi feito desse jeito. Eles não tinham nada de serviço em nuvem, não tinham nada de plataforma feita, mas eles fizeram um videozinho com esses bonecos que foram feitos até em papel, explicando como é que funcionava. Que lá na época, né, era muito diferente. Nossa, você vai conseguir guardar seus arquivos em qualquer lugar. Você pode abrir na sua casa, você pode abrir no seu trabalho e os mesmos arquivos vão estar lá, né? Você não vai precisar de um pendrive físico, você não vai precisar ter a sua máquina. E eles viram que as pessoas, caramba, isso é muito massa. E aí começou a viralizar e muita gente se inscrevendo e o avião tá passando. Acho que não tá até que era não, eu né? aqui. E eles viram, né? Então, tipo, cara,
isso vai dar certo. Então, eles começaram a realmente começar a trabalhar em cima da plataforma do Dropbox para começar a disponibilizar para o povo que ficou interessado. Então, isso é uma forma de fazer essa validação, né? É um tipo de protótipo que é para a gente verificar se tem um mercado. Próximo. O próximo é o MVP Concierge. O que é a ideia do MVP Concierge? Nesse tipo de MVP, a gente vai fazer todo o processo que seria feito por uma tecnologia, só que de forma manual. Então, esse aqui é um exemplo muito legal de uma das startups lá nos Estados Unidos, né? E qual é o conceito dessa startup? Food on the Table. Qual era o conceito deles? Eles queriam... O serviço deles é para mães que têm filhos e querem fazer comidas saudáveis para os seus filhos crescerem saudáveis, mas ao mesmo tempo querem guardar dinheiro e se organizar melhor na hora de fazer as contas. E aí, isso era para ser feito, né, lá no mundo ideal, por um aplicativo. A mãe vai colocar lá o que ela normalmente gosta de cozinhar para os seus filhos, o tempo que ela tem para cozinhar e para comprar comida, quanto que ela normalmente quanto que ela normalmente gasta, e o software ia lançar a lista de resultados para ela, né? Só que eles queriam validar primeiro, antes de começar a fazer um software. Então, eles faziam um processo manual, sabe? E a ideia do concierge é isso. O meu usuário, ele sabe que está atuando com um serviço que está sendo feito manualmente por alguém, porque a gente está validando se o processo faz sentido. E aí, com o pessoal da Food on the Table, eles tinham lá alguns analistas que nem eram programadores, e eles fizeram todo o processo, com várias pessoas, com várias mães, foram ali ajustando o que estava certo, o que estava errado, e aí eles, putz, isso aqui faz muito sentido. Aí eles começaram a contratar uma equipe de programadores para a equipe, para realmente tocar a tecnologia, né? Mas o protótipo foi validado. O importante é, tem mercado? O mercado quer? O mercado usa? O mercado paga por isso? Se sim, a gente vai criar esse tipo de solução, né? Então, esse é o tipo de MVP concierge. E aí a gente tem outro MVP que é o Mágico de Oz. Ele é a mesma coisa do concierge, assim, praticamente. Só que a diferença do Mágico de Oz para o concierge é que para o usuário final é um produto real. Ele não sabe que está interagindo com uma pessoa por trás que está fazendo tudo, né? Então, na parte de Mágico de Oz é muito sobre isso. Uma peça, o cara está assistindo uma peça, mas por trás ele não sabe o que está acontecendo, né? E a ideia desse MVP é a gente usa uma tecnologia para ser essa interface com o nosso usuário, mas todo o processo por trás, todo o back-end, né, é feito por pessoas. E aí eu trouxe o exemplo aqui do Groupon. O Groupon, ele começou desse jeito. Esse era o primeiro site do Groupon. Olha que coisa feia. Mas é para ser feio mesmo, sabe? É só para testar. E como é que funcionava? A pessoa colocava lá no formulário qual era a cidade dele, depois ele colocava qual era o e-mail, e depois ele colocava qual era a promoção de compras coletivas que ele queria participar. Então, por exemplo, se o cara botava lá, eu quero comprar essa camisa vermelha aqui com 90% de desconto. Aí ele só botava cidade, e-mail e pronto. E aí o cara lá por trás, que era o cara do Groupon, ele pegava essa lista do e-mail, que gerava uma planilha, né? E ele, putz, esse cara aqui quer uma camisa e tal, beleza. Aí ele juntava, ele fazia o PDF com o código do cupom e mandava para o e-mail para todo mundo, manualmente. E o cara não sabia, né? A pessoa que usou a plataforma do Groupon não sabia que isso estava sendo feito por uma pessoa. Achava que era a própria plataforma que estava fazendo. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava validando se as pessoas tinham esse conceito de vou entrar nesse site, vou colocar meus dados, vou fazer a compra, vou pagar por isso, né? Isso é validar um protótipo. Então, isso é uma forma que vocês podem usar também para validar. E aí, passando aqui, uma outra forma que também é muito usada são os protótipos digitais, né? Então, a gente criar realmente desenhos de tela, e aí pode até ser um pouco mais complexo, né? Caso vocês precisem entregar um pouco mais de complexidade, e aí fazer um tipo de protótipo que seja mais completinho, né? Onde a gente possa interagir, etc. e tal. Normalmente, a gente começa com um protótipo de baixa fidelidade, onde não tem tantos detalhes como tem agora aqui, só para apresentar um conceito, né? Então, se eu sou um programador, eu apresento um protótipo de baixa fidelidade para o meu coordenador. O coordenador gostou? Beleza. Então, agora eu vou fazer um protótipo de alta fidelidade para mostrar lá para o pessoal da reitoria, por exemplo, para que eles possam aprovar
para que a gente possa começar a fazer, né? Então, a ideia de protótipos é muito dessa, da gente testar realmente como é que o sistema funcionaria no mundo real. Tarará. E se não dá para fazer um protótipo digital, faça um protótipo físico, né? Existem aí várias oportunidades que a gente pode fazer, onde dá até para colocar o tecladinho, a pessoa digita o teclado, Isso aí é aí dá muito o sign massa, isso up. aí é muito massa. É muito Fazer massa dessa isso. forma. Quando os Aham. eventos Aí eram clica no presenciais, hein, botão. Armando? Aí É, mesmo é que era legal. sim, sim. Mas E é mesmo que porque não muita seja gente. presencial, dá para fazer pelo papel, gravar um Sim, sim. vídeo mostrando como é que usa. Muito importante. Muita gente ficava reclamando, tipo, mano, eu não sei usar Figma, eu não sei programar. Eu falo, gente, isso não é desculpa, sabe? A gente tem várias formas que a gente pode usar para prototipar um serviço. O importante é pensar na jornada. Quais são os pontos de dor? Onde a gente ataca essa dor, né? Então é um ponto importante também. Aí o cara clica na data, aí aparece o tecladinho. Ah, isso é muito bonitinho. Pois então, tá. E aí eles fazem um processo completo. Aí a pessoa vai, dá o submit e pronto, conseguiu confirmar a compra, né? Então, é uma forma legal também. E aí, outra forma aqui, isso aqui já é muito mais focado em serviços, de fato, onde a gente tem uma jornada de entrada, meio e saída. Isso é muito importante até quando a gente está vendo, porque nem tudo se resolve com produto digital, né, gente? Às vezes é muito mais uma questão de alinhamento de alguns funcionários, mudar alguns processos, principalmente quanto mais complexo a empresa vai ficando, mais diferente e mais longe de produtos a gente vai se tornando, né? Se torna muito mais serviço. E aí um dos pontos também que a gente pode avaliar é o storyboard. O storyboard aí da área de cinema, né? Onde eles mostravam os principais pontos da jornada. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um filme, eu não detalho tudo que o filme vai ter. Eu faço um storyboard com os principais momentos do filme. Então, aqui vai ter esse momento que é o ápice, vai ter esse momento que o cara vai estar muito triste, vai ter o problema, vai ter esse momento aqui que ele vai se apaixonar, vai ter o momento que ele vai matar um dragão, né? Então, a gente lança um filme desse jeito. E aí depois a gente vai destrinchar nos pormenores de um filme. A ideia do storyboard é essa, a gente detalhar quais são os principais momentos dentro da jornada do nosso usuário, para que a gente consiga identificar quais são as emoções, quais são os pontos de dor e como é que a gente pode melhorar a situação dele, né? Isso aí é legal para apresentar um conceito também para o nosso líder, para o nosso chefe, etc. E aí, além do storyboard, vocês podem fazer isso também via maquete de mesa. Então, apresenta toda a jornada do usuário como se fosse um conceito desse. Eu estou mostrando, a Juliana chegou no carro, estacionou o carro, agora ela vai entrar na empresa, ela vai dar o bip no cartão dela. Enfim, a gente pode fazer via maquete de mesa também a nossa prototipação de um serviço. E outro ponto também que pode ser legal para a gente testar quando a gente está validando um novo serviço é fazer encenação. Então, vocês estão ouvindo aí? Sim? Não, o vídeo não. Ai, poxa. Pois é, nesse caso aqui, eles fizeram uma encenação de um serviço. Então, eles queriam. Qual é a proposta? Era criar uma solução onde a gente evitasse comprar coisas desnecessariamente que pudessem apodrecer. Então, a gente comprava a grãos, né? Então, eu escolho o peso do coisa que eu vou querer. Então, eu quero tantas gramas de arroz, tantas gramas de feijão, para eu evitar desperdícios, né? E aí, por exemplo, a mulher está todo o processo, ela lembrou que essa empresa existia, aí a atendente vai lá e fala, ó, tá aqui o seu produto, são 500 gramas de farinha, esse pote é retornável, então depois que você gastar e usar tudo, você liga para a gente que o nosso caminhão vem e você pode encher com Muito outro legal. produto, né? E aí eles prototiparam toda a ensinação de serviço, falando onde tem a dor, onde tem a proposta de solução e também conectando com os próximos atores, né? Então, por exemplo, aqui a atendente. Aí a atendente falou: "Eita, a gente está com estoque baixo de feijão". Aí a gestora já foi: "Eu tenho que ligar para o fornecedor". Aí esse cara é o fornecedor. Aí, não, tenho sim, vou mandar para vocês na próxima semana. Então, mostra todo o serviço, não só a gente com o nosso usuário
principal, mas com fornecedores, atuadores, etc. Então, isso é importante para evitar que alguém não fique fora dessa equação. E aí, quando a gente fala sobre a nossa ideia, né? Um dos pontos que eu gosto de trazer é isso, né? Então, a gente primeiro tem a nossa ideia, tem o livro de ideias aqui. A gente primeiro valida se tem mercado, que é aquelas coisas que eu mostrei para vocês no começo, né? Se é desejável por alguém, se a gente tem tecnologia suficiente, se é viável para o negócio, se causa impacto. E aí depois a gente vai avaliar a nossa ideia com esse mercado, se faz sentido, e depois a gente vai começar a fazer um produto de forma cíclica, né? De forma ágil, para entregar a solução para os nossos usuários, né? E aí, terminando já aqui, né? Eu trouxe algumas ideias para vocês os hackearem, né? Tipo, são casos reais para que vocês possam testar. Então, por exemplo, esse aqui é um site da WeCare, é uma parte de planos de saúde para funcionários de empresas. E aí, o que a gente pode fazer? Simplesmente um template responsível, um site, uma conta em um Typeform ou outro formulário que seja interessante de fazer o embed, né? Só não use Google Form, por favor, fica feio. Uma conta de GitHub e uma conta de Zapier para fazer a conexão com o banco de dados. Simples assim. A pessoa coloca que tem interesse, ela responde o formulário, o Zapier conecta com o banco de dados e é isso, sabe? Outro hack, esse site da Debrief, é uma loja que tem vários produtos aí para vender. Como é que a gente pode fazer isso? Uma conta no Shopify, uma conta no PagSeguro e um template de site para mostrar os itens dentro da loja. Simples assim. Esse aqui é o Eventos SLZ, que era um site, era um aplicativo de celular. Que tinha Eita, os esse eventos daí que foi antigo, aconteciam hein, aqui. hermano? Eu tava nessa participação aí. Eu acho que foi eu que fiz. Saudade. Sim, sim. Esse aqui é o de Efraim. Sim, E a aí, o gente que fez foi aqui no usado? NIT. Na época que tinha o NIT. Uhum. Aí, o que foi usado? O MobInQ, que é o site para fazer essas coisas. A gente pode até usar Glide também. Um WordPress e uma página de Facebook. Aí tem esse app do TBC, e também ele é feito em Glide, né? Glide, para quem não conhece, é um aplicativo bem legal. É uma plataforma, né? Onde a gente conecta uma planilha com uma interface gráfica. Então, o nosso banco de dados vai ser uma planilha. E ele vira um aplicativo de fato que pode ser utilizado no celular das pessoas. Dá para fazer sistemas web só com isso também, né? E aí a gente pega uma conta, por exemplo, na Octopus, né, que é um sistema completo de CRM, gestão, e uma conta no G Suite, simples assim. A gente não gasta tanto, a gente não perde tanto tempo fazendo, e a gente quer testar se funciona, né? Se tem valor, se agrega valor para o nosso usuário. E aí é com isso que a gente testa. E aí, para encerrar, gente, eu trouxe aqui algumas dicas de ferramentas de fato, né? Eu já trouxe aqui algumas ferramentas na prática, eu vou trazer agora outras ferramentas aqui. Primeiro é o Figma, é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso. Ela é uma ferramenta mesmo para designers que querem fazer protótipos em alta fidelidade, em baixa fidelidade, mas não só protótipo de tela, por exemplo. Eu uso para fazer algumas apresentações mesmo, né? Eu estou tentando migrar, né? Sair do PowerPoint e ir para o Figma. E dá para fazer muita coisa por lá. E assim, é um canvas, é uma coisa aberta que tu pode usar para várias coisas. Outro ponto legal, a gente pode usar... irmão, eu não sei usar o Figma. A gente pode usar o PowerPoint, sabe? A gente pode usar o Google Apresentações para fazer um template, né? Um protótipo. Por exemplo, eu fiz aí, eu mudei o formato da página para ficar no formato de um celularzinho, e aí a gente pode fazer todo o processo de ligação entre os slides através de links. Ou seja, por exemplo, eu coloquei aí, eu botei uma foto para ser mais rápido, né? Porque o vídeo tinha que ser rápido. Aí eu crio um botão. Aí eu clico ali para criar um botãozinho. Aí eu crio um texto, na real. Vamos lá, irmão. Aí eu crio um texto, aí eu boto aqui, sei lá, iniciar, não lembro. Será que dá para tocar mais rápido? Aprenda inglês de forma divertida, beleza. Aí eu crio um botão, entrar. Aí eu arrumo aí o coisa do botão, centralizo o texto. Aí eu mudo ali as bordas para ficar aparecendo aquele botão de formato do pílula.
mudo o preenchimento e a borda para ficar algo mais parecido com o botão de fato. Aí eu fiz até pegando a mesma cor, para ficar, acho que, com a mesma cor do logo da marca. E aí eu quero que o botão seja roxo também. Então, crio ali uma cor personalizada, colo a cor, pronto. Aí o botão ficou roxo, o nome fica branco, fica melhor. E aí o que a gente pode fazer? A gente cria botões, né? Então, por exemplo, dentro do botão entrar, eu clico com o botão direito, boto em link, e eu gero, toda vez que alguém clicar nesse link, ele vai me levar para o slide 2, por exemplo. E toda vez que alguém clicar lá no slide 2, ele vai levar para o outro momento. Então, a gente consegue fazer toda a jornada com botões dentro do Google Slides, do PowerPoint, e bota para testar. Então, a gente entrega um celular com uma apresentação para alguém, e aí a pessoa vai ver, ó, eu clico em entrar, e aí ele vai para a próxima página, né? Então, dá para fazer testes assim também no próprio PowerPoint, só para testar uma ideia, para apresentar, verificar se tem um valor, e se tiver, aí a gente começa a investir mais tempo, dinheiro, recursos para ser levado, né? A outra ferramenta que eu recomendo é o Glide, que eu já tinha falado para vocês. Ele transforma aí planilhas em aplicativos, a gente tem toda a parte gráfica aqui, não precisa programar nada. As programações são coisas assim, links de planilha, né? Coisa bem simples. E faz um aplicativo muito massa. Por exemplo, na época do Emanet, que antes do meu emprego atual, eu fiz um aplicativo desse, onde eu fiz o CRM do Emanet, porque toda vez eu queria falar, quem é a pessoa que cuida disso aqui? Tu tem que falar com a pessoa tal. E, tipo, eu nunca tinha um local que eu pudesse encontrar tudo. Aí eu quero saber? Aí eu criei um aplicativo desse, a gente mandou essa planilha para todo mundo preencher, e aí as pessoas tinham que colocar foto do colaborador, nome dele, qual área que ele está atuando, e algumas tags de projetos que eles trabalhavam, né? E aí, com isso, a gente fez um aplicativozinho, um CRM, um Emanet. Super simples, rápido, fácil de fazer manutenção, porque é só adicionar. Se chegou alguém novo na equipe, bota o nome dele na planilha. Se alguém saiu da Emanet, tira o nome dele da planilha. Simples assim. E entregou resultados. E tinha outro também de aniversários que a gente fez do nosso setor, que a gente sempre esqueceu o aniversário do povo. E foi super de boa, sabe? É bem simples de fazer. Dá para testar também via Google Forms. Então, a gente pode... Isso aqui foi uma equipe que até fez parte da Gen. Eu achei interessante. Eu nunca tinha visto assim, alguém fazer isso via formulário. E eles fizeram todo um momento de introdução, onde tem a tela de login, aí tem login e senha. Inclusive, é engraçado porque naquela parte lá de login e senha, eles tinham colocado realmente um campo para usuário e um campo para senha. E por mais que eles tenham falado que não coloque nada aqui, porque são campos só de experimentação, teve gente que botou lá e-mail e senha, sabe? Aí eu falei, não, gente, tira isso tira essa parte aí do protótipo de vocês e coloca só essa parte de, finja que aqui tem uma parte de login e senha. E a ideia, por exemplo, dessa equipe aqui era fazer uma solução que fosse uma inteligência artificial, algo assim, onde a pessoa submete a ideia, por exemplo, a proposta deles era criar uma solução que analisasse o texto que a pessoa falou, que uma empresa falou, para evitar que fale coisas erradas, né? Então, é para empresas que não querem errar e serem cancelados na internet. Então, por exemplo, a gente colocava um texto errado, né? Aí a inteligência artificial, que seria feita por uma pessoa por trás, iria ver esse texto e ia falar, olha, identificamos que seu texto tem tema sensível, foi utilizado palavras inadequadas, e a nossa sugestão é que você use esse texto em vez do que você colocou. Isso era uma solução que eles pensaram aqui. E aí no final vinha a imagem da postagem e o texto final, e aí o usuário só copiava o texto e publicava, né? Então evitava aí o cara ser cancelado na internet porque falou alguma besteira. E aí foi uma forma que eles usaram para prototipar o processo. Passa aqui. Tem o AppSheet, que é do Google, é tipo um Glide, só que é do Google, então é só uma outra opção que vocês podem usar. Tem o Honeycode, que é da Amazon, é tipo o Glide, só que é da Amazon. Eu prefiro o Glide, né? Mas são opções aí que vocês podem experimentar. Tem o Figma e o Bravo Studio. Esse aqui eu gosto legal, porque se vocês forem bons em fazer protótipos no Figma, vocês conectam isso com o Bravo Studio,
e conectam isso com um banco de dados dentro do Airtable. E ele vai gerar um aplicativo instalável realmente, né? Então eu faço todo aqui os momentos aqui, e aí eu pego os dados via API, eu conecto um banco de dados no Airtable, eu conecto com os nomes do meu design lá no Coisa, então eu conecto o nome do meu design com cada um dos produtos que vai ter lá, e pronto, ele vai gerar um aplicativo real e funcionando, saca? Ele, inclusive, faz exportação para APK, colocar já direto no Apple Store, etc. Eu achei loucura, é bem assim louco, mas é massa para prototipar, caso vocês queiram, né, frescar com a prototipação, porque não é preciso disso tudo. Mas é uma opção legal agora, novas ferramentas, né? E o nosso amado Zapier, para quem não conhece, Zapier é um agregador, né? Ele conecta aí várias soluções para gatilhos. Então, se algo acontecer, então algo vai acontecer. Então, se alguém se responde algo no meu Google Forms, eu vou mandar um e-mail para essa pessoa pelo MailChimp. Ou então eu vou twittar que tal pessoa entrou na comunidade. Ou então eu vou agendar um horário para ela, né? A gente consegue fazer essas conexões aí. É muito, muito legal para a gente usar para prototipação de fato. E, claro, né, mão, papel e caneta, indispensável. Não ignorem isso como tecnologia, que vocês podem e devem usar isso para testar rapidamente alguma ideia que vocês têm, né? E aí, agora, para encerrar, né, como é que a gente sabe que a gente validou o erro? Eu estava num grupo, um fórum de designers, né, e teve um cara que falou isso. Eu até esqueci o nome dele, eu procurei, até não achei. Então, aí tá autor desconhecido. Ele falou isso, que nada abaixo da minha terceira iteração é algo bom. Então, sempre quando a gente está fazendo um processo de inovação, é um processo iterativo. A gente vai, volta, pivota, melhora, e a gente não deve cair no erro de achar que a nossa primeira ideia vai ser aquela ideia, né? Então, a gente tem que, pelo menos, fazer a iteração de 3 vezes, para que aí sim a gente tenha algo mais próximo do que deve ser feito ali do nível ótimo, né? E aí sempre lembrem das métricas, o que é interessante para a gente usar, e se as nossas premissas, aquelas que eu falei lá no comecinho, foram atingidas ou não. E aí quais são essas premissas, né? Nosso público-alvo está correto? A nossa solução é desejada pelo nosso usuário? A forma que a gente está entregando esse produto está sendo efetiva? Lembrem-se disso. E aí vocês vão realmente ver se faz sentido ou não. E aí um ponto para encerrar, né? O nosso protótipo ele vai falhar. E é bom que falhe, né? Porque o objetivo é aprender com o maior número de problemas possível antes do lançamento. Porque se a gente não testar com gente de fora e lançar, assim que lançar vai ser uma enxurrada de problema na nossa cabeça, né? E eu trouxe até um caso para vocês de um projeto que a gente está fazendo agora no governo. A gente está remodelando o portal da transparência do Estado. E como é que a gente vai fazer? O processo normal seria aquele processo lá que eu falei para vocês, né? Da gente fazer uma análise de requisitos, a gente fazer o desenvolvimento, a gente faz um teste beta, um teste alfa, e aí a gente lança, né? E a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer um processo de entregas mensais. Então, daqui a um mês, a gente já vai ter a primeira versão do novo site lá, com algumas funcionalidades só, outras funcionalidades tem que voltar para o site original, mas a gente já quer testar como é que está a resposta dos nossos usuários, se a gente está segurando o cara por mais tempo no site, se ele está diminui a taxa de rejeição, métricas que importam na nossa validação. E aí a gente vai fazer isso mensalmente até dezembro. A data de lançamento é no meio do mês de dezembro. Então, em vez da gente fazer todo o processo aqui, testar em novembro e lançar em dezembro, a gente vai lançar em agosto, vai lançar em setembro, vai lançar em outubro, vai lançar em novembro, vai lançar em dezembro, com pequenas melhorias incrementais, né? Então, isso é muito importante que a gente leve em consideração, porque para evitar cair no erro, né? E eu falo isso porque eu já caí nesse erro. Quando a gente estava no Emanet, a gente lançou a escada nesse formato antigo, que era a plataforma de cursos abertos. E, cara, no primeiro dia foi uma enxurrada de problemas que apareceu para a gente. Não estou conseguindo acessar curso tal e tal. Na primeira semana, a gente tinha mais de 5 mil pedidos de ticket aberto, né? Então, isso foi porque a gente não testou com antecedência, não validou isso num processo que deve ser feito mesmo para inovar. E, enfim, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Tá aqui meus contatos, caso a gente queira
continuar conversando. Eu adoro conversar, estou aqui conversando com uma múmia lá no museu. E é isso, gente. Caso alguém tenha alguma dúvida, tenha algum ponto para acrescentar na conversa, vamos conversar. Muito massa, hermano. Muito obrigada, real, por estar trazendo esse conteúdo para a gente. A galera a maior parte das pessoas que estão aqui hoje, eles são programadores, eles são responsáveis por algum sistema dentro da instituição. E a gente sempre tem essa preocupação de estar desenvolvendo coisas, destinando recurso, né? Que, de fato, vai gerar um produto que seja satisfatório para o cliente, que resolva a dor do cliente. Então, é muito massa mesmo. Esse tal que esse bate-papo ele está sendo gravado, então, obviamente, as pessoas podem entrar em contato contigo e também revisar algumas ferramentas que tu passou aqui, tu passou várias, gostei de todas, apesar de não ser a primeira vez que eu assisto um bate-papo que seja sobre prototipação, é um dos bate-papos mais massas sobre prototipação que eu já participei, te parabenizo demais por isso. Valeu. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a irmã, a gente tem aí 3 minutinhos. Galerinha, como vocês sabem, até falando também para o irmão, caso ele queira se aproximar também, a gente vai estar desenvolvendo diversos projetos, irmão, de desenvolvimento de produtos aqui na instituição. E aí a gente está com a implementação de diversos outros de programas, né? Então a gente tem o Inova Selma, e a ideia do Inova Selma é a gente começar a prototipar alguns produtos e serviços e já desenvolver algo para que, quem sabe, isso que a gente está desenvolvendo no Inova Selma venha a se tornar um produto do Selma, entendeu? Então é uma oportunidade bacana da galera trazer suas ideias, trazer novos pontos de vista acerca de um problema, entendeu? E a prototipação, né? Ela é muito importante para que a gente faça isso. Então, pessoal, a gente vai ter Inova Selma esse mês. E aí, quem já quiser, não é obrigado, todo mundo que está aqui participando é trazer uma solução, trazer um protótipo, não é obrigado, mas algumas pessoas já chegaram para a gente informando, olha, eu gostaria de desenvolver isso e tal, e é muito bacana. Então, no Inovação, a gente vai apresentar essas soluções, e aí as dicas que o Hermano deu de como apresentar essas soluções, de como validar, vocês podem já utilizar e fazer dessa forma para trazer para o Inovação. E é isso. Então é isso, gente. Agradeço muito aí. Ninguém tem nenhuma perguntinha viu? antes que a gente encerre? Matheus? Alisson? Alisson Matheus, né? Pode ligar, Alisson. Opa, hermano, boa tarde, tudo bom? Tudo. Cara, eu tenho uma pergunta que falou sobre a minimalização dos protótipos, né? Que é importante colocar o mínimo possível. Você pode me dar uma dica de como eu posso ter aquele autocontrole? Porque já aconteceu comigo de estar fazendo protótipo e eu pensar sempre assim, não, mas dá para adicionar isso aqui também no protótipo, dá para colocar mais uma coisinha e quando vê já está gigante. Você tem alguma dica assim de autocontrole para esses casos? Cara, parece até contra-intuitivo, mas um dos pontos que a gente sempre fala é que se tá bom, se tá bonito, tá tarde demais, né? Então a gente fala muito isso em validação de startups, de qualquer tipo de produto, né? Que, cara, a ideia do protótipo é para ser rápido e para testar com o nosso usuário final. Então, se eu ficar fazendo muitas firulas e querer agregar tanto, no final das contas o protótipo ele vai virar o próprio serviço de fato, né? Que é o que muitas vezes acontece. Tipo, eu já tô fazendo protótipo programando, estou entregando aqui uma interface básica e tal aqui, aí o cliente validou, pronto, é isso, está pronto. E não é a ideia, né? A ideia do protótipo é tu começar antes, tu começar a ver quais são as dores do cara, o que ele quer testar, qual é a jornada dele, para que aí sim tu comece a pensar em como vai ser as telas, a jornada dele dentro da interface em si. Então, a dica que eu dou é, tipo assim, quando tu tiver nesse momento, para pensar, tipo, isso aqui já tá bom? Se já tiver bom, aí já tá tarde demais, ou seja, não, se tu chegar nesse momento, já para tudo que tá fazendo e já pensa em forma de entregar isso para alguém e falar, ei, eu tô fazendo esse teste aqui para esse novo tipo de produto ou serviço, queria que você testasse aqui, seus objetivos são esses, você tem que chegar até a tela de pagamento, você tem que chegar até tal tela, e bota o cara para testar, bota a pessoa para testar. Porque às vezes a gente acaba muito nisso, de
o próprio protótipo vira o serviço de fato no futuro. É isso. Quero agradecer a participação de vocês novamente, participação do Hermano aí. E até a próxima, né, gente? Bom trabalho aí. Falou. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, gente.